reportagem exclusiva. Estamos aqui com 3 pesquisadores da Univesp que estão cursando Pedagogia. Eles foram convidados à elaboração de um projeto integrador, também mais conhecido como PI, que também promete ajudar alunos e professores nessa jornada de educação. Acompanhe conosco toda essa reportagem, mas antes fomos às ruas para entender como anda a educação. É com você, repórter. Olá, estou aqui na escola Pinguim de Ouro para entender um pouco mais sobre como anda a situação da educação nas escolas atualmente. Vou falar primeiro com uma aluna do 6º ano. Eu sou a Ana Clara, eu estudo no 6º ano da escola Pinguim de Ouro. E sim, nossa, eu não gosto nada das aulas de história, elas são muito chatas. E a professora só fica explicando, é muito chato. Muito obrigada pela sua participação. Olá, agora estou com o professor da escola Pinguim de Ouro. Ele vai nos contar um pouco mais de como está a escola neste momento, não só a atuação da escola, mas os alunos na sua sala de aula e a atuação dele como professor. Por favor. Bom, uma grande dificuldade que eu enfrento a cada dia aqui na escola, e assim, acho que todos os meus colegas também, professores, é lidar com uma sala com 40 alunos, salas lotadas, né? Com alunos com muitas dificuldades, com problemas de convivência, com defasagens, desmotivados na sala de aula, desinteressados, desatentos, alguns mal educados. Enfim, é um grande desafio conseguir atender a todos eles, né? Conseguir atrair a atenção de todos, de cada um na sala de aula, porque são muitos. Então eu vejo isso como um grande desafio. Muito obrigada pela participação de todos. Agora é com você, apresentador. Bom, ouvimos esses 2 relatos, tanto do aluno como do professor. E agora vamos prestar atenção no que os estudantes da Univesp têm a dizer sobre o assunto. Olá! Como ouvimos na entrevista, muitos alunos têm dificuldades no processo de aprendizagem e os professores também enfrentam muitos problemas, como sala de aula cheias, falta de estrutura e de ferramentas para melhor desenvolver os potenciais de seus alunos. Percebemos que a dificuldade é ainda maior quando o aluno vai do Fundamental 1 para o Fundamental 2, pois antes ele possuía apenas uma professora e, por estar constantemente com os alunos, conhecia cada um, o que possibilitava trabalhar melhor essas diferenças. Já no Fundamental 2, as aulas são curtas e o professor tem várias turmas, o que dificulta conhecer bem todos os alunos e trabalhar o potencial de cada um. Diante dessa situação, nós, alunos do curso de Pedagogia, resolvemos fazer um nosso projeto integrador, um estudo sobre as práticas pedagógicas que possam desenvolver as inteligências interpessoal e intrapessoal, contribuindo no processo de aprendizagem dos discentes, pois, em especial, essas 2 modalidades de inteligência oportunizam o autoconhecimento e o crescimento pessoal do indivíduo em colaboração destes no grupo com os quais interage, contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. Em nossa pesquisa, optamos por utilizar a matéria de História, pois, em geral, as aulas são somente expositivas e sem interação, o que não a torna atrativa para a maioria dos alunos. Nessa fase, o tema normalmente trabalhado é Povos da Antiguidade do Oriente Médio, sendo que estudar um povo que já viveu há muito tempo atrás é um assunto que muitas vezes os alunos não conseguem compreender a real importância de ser estudado. Diante disso, a nossa proposta foi elaborar um plano de aula que proporcionasse e valorizasse o uso das inteligências interpessoal e intrapessoal na disciplina de História, no 6º ano do Ensino Fundamental 2, por serem 2 modalidades de inteligências muito importantes na formação dos cidadãos, assim como a matéria de História na formação do senso crítico dos alunos. Nossa, foi realmente muito interessante só esse começo de reportagem. Agora, Patrícia Paulino, você poderia nos explicar um pouco mais sobre essas inteligências? As inteligências múltiplas surgiram na década de 80, a partir de estudos desenvolvidos por Howard Gardner, para a mediação da inteligência humana. Gardner questionou se o quociente de inteligência era suficiente para mensurar a natureza do potencial humano. E a partir deste questionamento, dividiu as competências humanas em grupos e, posteriormente, categorizou as mesmas em 9 modalidades.
a verbal-linguística e a lógico-matemática, que de um modo geral são as mais abordadas, a musical, a espacial, a corporal-sinestésica, a naturalista, a existencial e as que escolhemos abordar. A interpessoal, que é a capacidade de observar e compreender as intenções, desejos e sentimento das pessoas que estão ao seu redor, para a partir disso lidar com o outro, e a interpessoal, que é a capacidade de autoconhecimento e de compreensão de como o ambiente pode influenciar para uma tomada de decisões eficiente. Muito interessante. Mas uma pergunta. Você me disse que são 9 inteligências, certo? E qual destas seria a mais importante? A qual os professores devem dar preferência? Então, antes de tudo, precisamos deixar claro que não existe uma inteligência melhor do que a outra. Todas são necessárias para o indivíduo que possui todas dentro de si, mas claro, com níveis diferentes de necessidade e de desenvolvimento de cada uma. Esclarecido isso, nós escolhemos abordar apenas 2 das inteligências, a inter e a intrapessoal, pois o ensino de história geralmente é composto por aulas expositivas e sem interação, o que acaba dificultando a exploração de todas as outras modalidades. A valorização das inteligências inter e intrapessoal nesta disciplina oportuniza o crescimento pessoal do indivíduo e dos grupos com os quais ele irá interagir, o que numa fase de transição, como é a mudança do ensino fundamental 1 para o 2, é tão importante. Legal, temos 9 inteligências, mas Patrícia Santos, como o professor poderia aplicar isso em sala de aula? Respondendo à sua pergunta, uma das tarefas do professor é preparar as aulas, e para isso ele utiliza o plano de aula. Sendo assim, ele deve elaborar um plano de aula e definir o que ensinar, como ensinar e quais estratégias utilizar. Deixar claro os objetivos da aula, os recursos didáticos, enfim, são vários pontos a abordar. E é nesse documento onde ele especifica melhor quais inteligências vai explorar e de que forma vai fazer isso. Nossa, realmente muito interessante. Como havíamos falado no início, o professor iria também acompanhar essa reportagem. Agora vamos ver a sua opinião sobre o assunto. Se ele acha que é possível aplicar todos esses conceitos novos que aprendemos e tudo mais. Inteligências a inter e a intrapessoal, né? Porque um grande desafio é justamente fazer com que os alunos tenham um autodomínio, um autocontrole, um autoconhecimento, que eles saibam lidar, né, interagir um com o outro, trabalhar em equipe. De fato, isso ajudaria muito, muito mesmo o dia a dia do meu trabalho em sala de aula. Fico muito feliz e contente em saber que há pessoas engajadas trabalhando em projetos como esse. Muito obrigada pela sua participação. Agora, com o estúdio. Muito obrigada pela participação de todos e o nosso Jornal da Educação fica por aqui.